Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui à Caravana do Evangelho. Nós falamos que é caravana porque tem corações aqui conosco, os que vão entrar e os que nos acompanham pelo canal do YouTube, do Facebook do CEF, a Casa Espírita, que nos dá essa oportunidade de externarmos aqui as nossas reflexões ao tema do Evangelho. E para nós começarmos, Mauro, você trouxe uma mensagem para a gente hoje? Suas Sim, mensagens são muito boas. obrigado. Eu tento. Então, pode fazer. Então, é do livro Jesus no seu dia a dia. O nome da mensagem é O Livre-Arbítrio. A crítica à vida alheia, via de regra, é desnecessária. A autocrítica é essencial. Preocupar-se com a vida alheia é descuidar-se da própria conduta. Não se esqueça de que cada qual tem o direito de ser e fazer o que quiser, já que Jesus lhes concedeu essa possibilidade através do livre-arbítrio. Se nas lides espíritas você trabalha muito, o companheiro de jornada pouco, não o critique. Trabalhe mais e ele provavelmente, vendo seu esforço, mudará o comportamento e mesmo que isso não ocorra, o problema será sempre dele e não seu. Se alguém lhe pedir opinião sobre pessoa ausente, terá duas opções. Ressalte as qualidades ou mantenha-se em silêncio. A crítica só é válida quando feita com carinho, com cuidado, olhando nos olhos daquele que recebe a avaliação, para que ele tenha certeza de que sua intenção é ajudar e não denegrir. De resto, cada um busca a felicidade à sua maneira, pelos caminhos que acha convenientes. Cabe-nos respeitar. Afinal, se Jesus nos respeita as decisões, quem somos nós para impormos algo a alguém? Muito bom. Olha só o que vamos fazer do nosso livre-arbítrio aí. Suzelei, pode fazer a nossa prece inicial, por favor? Sim, boa noite a todos. O nosso livre-arbítrio, né? Então, nesse momento, vamos relaxando o nosso corpo físico, vamos deixando de lado todas as preocupações, todo o nosso dia a dia, vamos prestando atenção na nossa respiração, vamos serenando a nossa mente, acalmando os pensamentos, e vamos buscando os nossos anjos guardiões, nossos mentores individuais. Vamos cumprimentando os mentores da caravana, cumprimentando as equipes do CEF, as equipes de limpeza, de higienização, de segurança, que já limparam, já higienizaram e nos vai dar todo o suporte para a nossa caravana. E assim vamos, todos nós, buscando o nosso anjo Ismael, o anjo protetor do país em que vivemos, o Brasil. Ismael vai nos preparando e nos levando até nossa doce mãezinha, Maria de Nazaré. Maria nos recebe um manto de luz, de amor, ela que conhece o nosso íntimo,
os nossos segredos mais profundos, que nos conhece desde sempre. Maria vai nos levando até seu Filho amado Jesus. Diante de Jesus, vamos nos ajoelhando aos seus pés e vamos dizendo a Ele: Jesus, sê conosco agora e sempre. Jesus, gratidão pelos seus ensinamentos. Sabemos que temos ainda muito a aprender, muito a percorrer, mas naquilo que já sabemos, que possamos usar em nós mesmos e no nosso próximo. E Jesus nos leva agora a Deus, ao Pai, ao Criador. Diante de Deus, vamos agradecendo a Ele pelo dom da vida, pela vida, por essa reencarnação, por tudo que temos, por tudo que somos. E vamos dizendo a Ele a oração que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria Santíssima. E assim, mais harmonizados, vamos começando a nossa caravana de hoje, rendendo graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Suzane. Gerson, vai fazer a leitura para nós? Sim, vamos continuar aqui no item 11, do capítulo 21. Jeremias e os falsos profetas. O Senhor dos Exércitos diz: não escuteis as palavras dos profetas, que vos profetizam e vos enganam. Falam sobre as visões dos seus corações e não da boca do Senhor. Eles dizem os que me blasfemam. O Senhor disse: vós tereis a paz. E a todos aqueles que caminham na corrupção de seus corações, a disseram: não virá sobre vós o mal. Mas quem dentre eles assistiu o conselho de Deus e viu e ouviu a sua palavra? Eu não enviava nenhum desses profetas e eles corriam. Não lhes falava nada e eles profetizavam como bem entendiam. Tenho ouvido o que esses profetas disseram, erroneamente, em meu nome. Eu sonhei, eu tenho sonhado. Até quando se achará isso no coração dos profetas, que vaticinam a mentira e cujas profecias são apenas seduções do seu coração? Se este povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interroga, dizendo: qual é o fardo do Senhor? Vós dizereis: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 23, versículo 16, 17, 18, 21, 25, 26 e 33. Luiz, Espírito Protetor, Carl Rusch, 1861. É sobre essa passagem do profeta Jeremias que quero vos entreter, meus amigos. Deus, falando pela sua boca, disse: é a visão do coração que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que, já naquela época, os charlatães e os vaidosos abusavam do dom da profecia e o exploravam. Eles abusavam, consequentemente, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Esse tipo de embuste era muito comum entre os judeus, e é fácil compreender que o povo pobre e ignorante estava impossibilitado de distinguir os bons dos maus, e era sempre mais ou menos enganado pelos impostores e fanáticos
que passavam-se por profetas. Nada é mais significativo do que essas palavras. Eu não enviei nenhum desses profetas e eles corriam. Não lhes falava nada e eles profetizavam. Mais além, ele diz: Tenho ouvido esses profetas profetizando mentiras em meu nome, dizendo: Eu sonhei, eu tenho sonhado. Ele indicava, desta maneira, um dos meios empregados para explorar a confiança do povo. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos ou das visões, porque achava tudo muito natural e convidava sempre os profetas a falarem. Depois das palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo João quando diz: Não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Pois entre os invisíveis há também os que se comprazem em enganar, quando encontram oportunidade. Estes enganados são, bem entendido, os médios que não tomam as precauções necessárias. Este é um dos maiores escolhos contra o qual muitos acabam por chocar-se, principalmente quando são novatos no espiritismo. É para eles uma prova da qual só podem triunfar com muita prudência. Aprendei, antes de tudo, a distinguir os bons dos maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos em falsos profetas. Essa mensagem aí, para vocês mesmos não se tornarem falsos profetas. Então, nesse último item aqui desse capítulo, né, que haverá falsos cristos e falsos profetas, esse espírito aqui, amigo, ele vem com a mensagem de Jeremias. Não sei se vocês vão lembrar, mas Jeremias, lá no Antigo Testamento, então é um dos profetas. E tem também uma série bíblica, eu acho que é na série O Rico e o Lázaro. Jeremias, ele também aparece ali, né? É interessante o personagem dele, porque Jeremias, ele ficou conhecido até como o profeta chorão, que ele chorava mesmo. Ele chorava porque o povo ficava descrente, o povo não acreditava no que ele estava falando, do que ele recebia de Deus, né? Que a palavra de Deus, e preferiam acreditar em outras coisas. Então ele chorava, ele ficava tão triste que ele chorava, então ele era conhecido como profeta chorão. Então esse profeta Jeremias, no Antigo Testamento, na época mesmo, ele fazia uma denúncia bem contundente contra esses falsos profetas, porque eles enganavam o povo mesmo com as mensagens que não vinham de Deus, mas mas eram movidas essas mensagens pelos próprios desejos, pelas próprias vaidades que esses falsos profetas carregavam. Então, esses falsos profetas, eles não são apenas aqueles que se dizem enviados de Deus, que usam o nome de Deus, Deus me enviou, né? Eles são também aqueles que são movidos pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo interesse próprio, né? Aqueles que usam a fé para manipular o simples, dominar e até lucrar, gente. Então, quando tem aquela fala, né? Falam a visão dos seus corações, não da boca do Senhor. Então, essa frase aqui é um alerta contra os que falam movidos pelo egoísmo e não por inspiração de Deus, né? Inspiração divina. E mesmo hoje, todos nós aí com acesso à informação, a estudos, muitos ainda se deixam levar por esses falsos profetas, gente. Os discursos, eles são super sedutores, eles têm promessas fáceis, então são líderes que eles se colocam como realmente
portadores da verdade absoluta. E Jeremias, esse amigo espiritual aqui que trouxe a mensagem, ele nos convida ao discernimento, aquela escuta interior e a busca pela coerência entre as palavras dessas mensagens. E como a gente veio estudando no decorrer desse capítulo, como que a gente pode fazer para ter fortalecer, né, esse discernimento? É um estudo mesmo, é a oração, é a prática do bem, da humildade, porque tudo isso vai fortalecendo o nosso próprio discernimento, de distinguir aquilo que nos cabe e que não nos cabe. E essa frase aqui, que está no texto, quando o Gerson leu, é quando dá aquele startzinho, né? Ó, olha a última frase aqui, ó. Portanto, aprendam antes de qualquer coisa a distinguir os bons dos maus espíritos, para que vocês mesmos não se tornem falsos profetas. Por quê? Porque isso pode ser, é passível de qualquer pessoa, gente, de qualquer ser um falso profeta. Então, isso aqui é bem reflexivo para todos nós. Porque os falsos profetas é aqueles que estão ali distante da lei divina, distante ali de Deus. Então, é isso que ele nos aponta aqui, para que nós possamos fazer esse estudo, para que a gente também não caia para ser um falso profeta. Suzelei, pode falar, por favor. E para que a gente não caia, né? É importantíssimo nós fazermos a nossa reforma íntima, para que não tenhamos uma fé cega, né? Que sempre existiu esses falsos profetas que iludem, que mentem, que são orgulhosos, que visam o lucro. E essas pessoas da antiguidade, né, com aquela fé cega, com aqueles dogmas, eles caíam. Essas pessoas, eles tinham aquele dom de ludibriar as pessoas, de falar coisas boas, né? Prometer coisas boas, então eles eram incautos e caíam. E até hoje isso acontece muito, né? A gente vê algumas seitas, algumas religiões que prometem fortunas materiais, né? Para que siga determinados profetas, profetas que dominam toda uma legião de pessoas, né, com aquela fé cega, que realmente eles acreditam naquilo. Então, essa última frase que você leu é importantíssima. Então, é preciso, principalmente os médiuns, né, que eles saibam distinguir os bons dos maus espíritos. Os bons espíritos vêm sempre de quem? De Deus. Ele vem pregar a humildade, a bondade, a simplicidade, o amor, né? Ao contrário do outro, que vem pelo orgulho, pela soberba. Então, é preciso que a gente esteja muito atento para distinguir os bons e os maus espíritos, para que nós mesmos, muitas vezes, no nosso trabalho, não sermos esse falso profeta, né? Então, aí a importância do estudo, das nossas caravanas, né? Para que a gente possa fazer essa distinção, né? Isso mesmo, Suzelei. Porque Deus, ele se expressa através do quê? Através das suas próprias obras e também daqueles que têm essa mediunidade. Essa mediunidade daqueles que têm a tarefa, a incumbência de elevar a humanidade, ao progresso da humanidade. Então, Deus ele vai se expressar dessas formas. Então, como a gente já estudou aí durante todo esse capítulo, e dos outros também, a importância sempre dessa nossa reforma interior.
né? Então, que assim, através desse estudo que nós tivemos sobre esse capítulo, que possamos nós agora, em forma de agradecimento, encerrar esse capítulo e o Evangelho de hoje. Vamos agora, em forma de agradecimento, colher as nossas melhores vibrações, tirar de dentro de nós as vibrações de amor, de paz, de luz, de alegria, de harmonia, e onde vamos ofertar para todo o universo, para as várias moradas da casa de nosso Pai, e vai chegando até o planeta Terra, onde vai envolvendo todos os lugares e principalmente aqueles lugares que ainda se encontram em guerra. Essas vibrações vão chegando até aqueles corações mais endurecidos, para que se estabeleça a paz. E hoje fazemos uma vibração bem especial para todo o Afeganistão, por toda a calamidade ali acontecida. Vibremos por todos aqueles que partiram para o plano espiritual e aqueles que ali se encontram. Vamos vibrar intensamente para que essas vibrações possam fazer uma limpeza na psicosfera, auxiliando os mensageiros de luz a abrandar as dores, a tristeza ali estabelecida, e a vibrar por aqueles que estão no plano espiritual, que no seu despertar recebam todo o acolhimento, o entendimento que a espiritualidade amiga já está a postos. E agora essas vibrações bem fortificadas vão chegando até o nosso Brasil, chegando em todos os estados, cidades, bairros. E vamos imaginar a luz de Jesus chegando em todos os lares, iluminando os corações. Vibremos pelos enfermos do corpo físico e da alma. Aqueles que passam por estados de depressão, de ansiedade, de perturbações mentais. Vamos envolvendo todas as crianças, jovens, idosos, para que todos sejam tratados com amorosidade, a quem quer que chegue até eles. E vamos assim agora, pedindo humildemente que nesse momento o Mestre Jesus adentre pela porta da frente de nosso lar, onde com a sua luz, com seu amor, ele vai passando em todos os cômodos, limpando, higienizando, deixando a sua luz e abençoando a todos que residem conosco, inclusive todas as formas de animaizinhos, todas as formas de plantinhas. Obrigada, Mestre Jesus, e que possa ser colocado em nossas águas agora aquilo que cada um de nós necessitamos, para que possamos ter mais uma semana linda e abençoada na sua seara. E aqui nos comprometemos a nos esforçarmos para permanecer com a sua luz durante toda a semana, através das nossas melhores ações, atitudes, para com o próximo, nos ambientes de trabalho, com os nossos familiares e a quem quer que chegue até nós. Agradecido pelo Evangelho de hoje, pelo seu amor e pela sua luz, Mestre Jesus, encerramos o nosso Evangelho de hoje, rendendo graças a Deus, graças a Jesus e graças a Nossa Senhora Mãe Santíssima, gente. Gratidão a todos e até a próxima semana, com fé em Deus. Tchau, tchau.